Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação Gerê Alves. Apoio Cultural Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro. Bom dia, ouvintes da Rádio Volt. Estamos aqui hoje com o 30º podcast, 30º programa, 30ª entrevista do programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Olha, cada vez que passa, eu gosto mais de estar aqui. E por quê, né? Porque a gente tem possibilidades de trazer pessoas muito bacanas, com temas diversos e que têm ligação ambiental, com a sustentabilidade, com educação ambiental e também tem informações que são importantes para você, para a comunidade, né, e para quem está assistindo a gente. O 30º programa hoje, sempre conversamos com pessoas e os temas são os mais diversos possível. Hoje nós vamos falar de arquitetura sustentável e eu estou aqui com o senhor, o arquiteto fantástico e um amigo que trabalha comigo, nós trabalhamos os dois no Uneraxá e ele está aqui hoje para falar com a gente sobre esse tema. Eu estou aqui com o Fernando Machado. Bom dia, meu caro. Prazer imenso ter você aqui. E antes da gente começar nosso bate-papo, conta um pouquinho para a gente quem que é o Fernando Machado. Primeiramente, bom dia aos ouvintes da Rádio Volt. Queria agradecer a você, Gerê, a toda a Rádio Volt, aos patrocinadores, aos apoiadores, por estar liberando esse espaço que é muito importante, né? Um espaço bastante democrático e trazendo um tema que é de relevância ímpar, né? Como você bem falou, meu nome é Fernando Machado, eu sou arquiteto e urbanista pela Faculdade Moura Lacerda, tenho uma especialização pela União de UFOP Isabela Hendricks, tenho mestrado e doutorado pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, Espanha. Eu sou nascido e criado em Araxá, né? Naquela época a gente tinha que sair muito jovem ainda para poder estudar, né? E adquirir os conhecimentos. Passei muito tempo fora de Araxá e voltei tem mais ou menos uns 8 anos, né? E graças a Deus tenho aí desenvolvido uma arquitetura, né, dentro do meu escritório de arquitetura. Trabalho aqui, como você bem me falou, como colega no Uneraxá, também dentro do curso de arquitetura e urbanismo. Dou aula sobre algumas disciplinas e, dentre elas, a arquitetura sustentável. Queria agradecer mais uma vez o convite. Estamos aqui à disposição para falar sobre o tema. Olha só, eu que agradeço, né, porque a gente ter uma oportunidade dessa, né, um currículo desse e uma pessoa que trabalha na área e que vai contar um pouco para a gente disso. É um prazerão, meu caro, prazerão. Eu que agradeço. Você falou em arquitetura sustentável. O que é isso, né? Conta para a gente um pouquinho assim. A arquitetura sustentável, primeiramente, a gente tem que falar sobre arquitetura, né? A arquitetura, ela é uma disciplina que ela trabalha a organização dos espaços, oferecendo melhor qualidade de vida, funcionalidade, bem-estar e segurança. Quando a gente fala de arquitetura sustentável, a gente tem que englobar a esses conceitos a relação vinculada ao meio ambiente, ao respeito ao meio ambiente e minimizar as relações divergentes com o meio, né? Até para preservar o meio ambiente para o nosso presente e também para as gerações futuras, né? Essa é um pouco a base do que a gente fala de arquitetura sustentável. Logicamente que é um tema muito amplo e a gente vai poder aqui falar sobre todas as situações que englobam, né, esse tema. Eu vou até já começar num assunto. Quando a gente vê um loteamento, ou melhor, um conjunto habitacional, né? A gente vê, muitas vezes, a gente chega na área e ele está pronto.
Porque quando está construindo, talvez é longe, mas um dia você passa, nossa, aqui não tinha nada, hoje tem um bairro. E a gente fala assim, a gente bate o olho naquele bairro, aquele tanto de casa, e cadê as árvores? Será que não tinha? Né? Então, desculpa a ignorância, né, se for isso, eu acho que nesse momento já falta, né, essa sustentabilidade no projeto e na ideia, não é? Com certeza. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, no caso aqui a gente está falando sobre arquitetura, quando a gente vai falar da cidade, a gente já entra no tema de urbanismo sustentável, né, que hoje tem um pensamento muito diferente de como tratar a cidade. E uma delas é relacionada aos parcelamentos. A gente sabe que hoje a gente trabalha com uma legislação aonde que, por exemplo, a vegetação ela está ligada à legislação que tem uma porcentagem que tem que deixar de área verde, área institucional, né, 15% de área verde. Então, a relação da vegetação ela é muito importante para a sustentabilidade. Por outro lado, ela tem que ter uma consciência desses agentes sociais, né, vamos dizer assim, empreendedores, né, que no fazer o parcelamento também pense num parcelamento que possa mitigar as relações vinculadas ao desgaste no meio ambiente, né? Porque a gente não pode esquecer que a cidade ela é um complexo grande, né? O tecido, a malha urbana, ela é grande, então ela precisa de ter um tripé. Quando a gente fala de tripé sustentável, a gente fala da relação de progresso, né, da cidade, economia, a gente fala da relação de sociedade, né, que é o contexto social, a cidade para esse usuário, né, e a gente fala de meio ambiente, né, que também não pode ser uma maneira escancarada. A gente tem que trabalhar a relação de igualdade entre o que é o ambiente construído e o ambiente natural. Então, hoje a gente tem várias técnicas, maneiras, sistemas de trabalhar esse parcelamento de maneira mais igualitária, né? Devolvendo um pouco as características desse ambiente e minimizando muito, né? Para não falar as relações de desgaste e desigualdades no meio ambiente. Você falou um pouco aí dos objetivos, né, dessa arquitetura sustentável. E aí, né? Mais um pouco. Minimizar os impactos, o que mais? A arquitetura sustentável, ela primeiramente tem que trabalhar o entorno. Né? É a relação vinculada que a gente chama dos condicionantes naturais. Então, a arquitetura, para que ela possa ser sustentável, ela tem que ser trabalhada em todas as suas dimensões. Desde o seu projeto até o seu descarte. Vamos dizer, a gente está falando de ciclo de vida, né? Que muitas pessoas ainda pensam a casa, né, como um produto. Então, você tem que saber como que vai ser até a demolição da casa. Né? Então, a gente entende que o objetivo sempre da sustentabilidade, da arquitetura sustentável, é trazer segurança, né, bem-estar ao cidadão, compatibilidade com o meio ambiente, né? E com certeza o que a gente mais tem que prezar é a relação de segurança e bem-estar de quem usa, né, aquela arquitetura. Então eu acho que o objetivo ele permeia todos esses pontos de maneira igualitária, mas sempre trazendo, né, questão de eficiência energética, de materiais que possam ser trabalhados com a colação dos R's, né, de reduzir, reciclar, reutilizar, né? Então nós temos bioarquitetura, nós temos arquitetura bioclimática, arquitetura sustentável. Então hoje a gente consegue aí de maneira ampla trabalhar esses conceitos. Mas uma coisa importante é também a consciência, né, Gília, da população. Porque aqui fazendo um merchandise aqui, né, no meu escritório eu sou arquiteto de cliente. Então eu procuro mostrar as relações vinculadas a um projeto sustentável, né? Mas quem bate o pé é o cliente, né? Então a gente ainda, como profissional, ainda está um pouco atado a essa relação de mercado, né? Porque, querendo ou não, se eu não me engano, hoje pelo GBC, né, que é o Green Build Consulting, a gente tem hoje uma relação de 6% a mais de uma arquitetura sustentável, né, em vista a uma arquitetura convencional. Então, às vezes, é difícil você falar com o cliente e mostrar para ele que, às vezes, o benefício da sustentabilidade, ele não é a curto prazo, né? Hoje a gente tem uma relação com a modernidade que é tudo agora, né? Então, o cliente, às vezes, ele tem que entender que são benefícios a médio
e também a longo prazo, né, da sustentabilidade. Quando você fala que não é para agora, e vem a questão, né, vai ficar um pouquinho mais caro, né? Talvez. Exatamente. Aí ele fala, opa. Mas, por exemplo, vou dar um contraponto aqui, né? A arquitetura, se você trabalhar lá, a arquitetura sustentável, ela tem uma característica, ela tem que ser planejada, desde o começo da obra até o final. Então, a relação de planejamento beneficia também a redução de custo durante todo o processo. Então, vamos falar aqui uma coisa que é muito importante, que deve ser sempre comentado, né? A construção civil, ela gera muito descarte mal feito, né? Um desperdício muito grande, tanto de recurso hídrico como de material, né? Impacto no meio ambiente. Então, essa situação, ela tem que ser revista. Porque se eu trabalho uma otimização da obra, uma coisa simples, otimização do seu canteiro de obra, onde é que vai estar a areia, onde é que vai estar a brita, onde é que vai estar a água, onde é que vai chegar o material, onde é que vai estar a ferragem, né? Porque hoje em dia a gente sai na rua aí que a gente vê, Gerê, a areia na calçada, né? Cai uma chuva, vira aquele negócio, né? Então, quer dizer, leva um pouco do material ou muito. Exatamente. Aí já dá o quê? Desperdício. Isso. Então, um processo construtivo, melhor dizendo, otimizado, ele traz essa redução de custo, né? E isso é uma relação que você vai ver lá no final das contas, né? Existem também técnicas e materiais que você pode utilizar também para racionalizar esse processo construtivo, que vai te trazer também, num médio e longo prazo, uma relação bastante satisfatória enquanto ao preço final da obra, né? Isso que você está dizendo que ainda está devagar ainda, vamos dizer assim, né, no físico, nas pessoas, sim. Isso nas empresas já está pesado, né? A empresa sabe disso, um planejamento sim. De qualquer obra que ela faz lá dentro, sempre teve, mas hoje é muito mais questão de onde colocar as coisas, evitar desperdício, excesso. E é uma responsabilidade social, que todos nós temos que ter, né? Uma visão que a gente tem que realmente sair, né? Dessa mesmice e tentar encontrar soluções, né? Hoje tem vários tipos, né, de arquitetura que trabalham esse tipo de técnica, né? Você tem a arquitetura seca, você tem a arquitetura modular, você tem a arquitetura de container, você tem a arquitetura pré-fabricada, né? Então você tem assim N tipos de sistemas, técnicas e materiais que podem ajudar nessa relação do custo final da obra, né? Eu não sei o quanto você tem de informação sobre isso, mas mais para frente eu quero perguntar as coisas. Tá bom. De custo, sabe? De se vale a pena, sabe? Assim. Sei, é tudo. Acho que custo, Gerê, tem que ter uma coisa, eu acho que é muito importante na vida, que é custo-benefício. Isso. Né? Não é só custo, é mais caro e não compensa. Exatamente. Eu sei, eu então, entendo. A relação tem que entender se o benefício que você espera, ele está jus o custo que você vai investir. Perfeito. Então, eu prefiro falar de investimento. Tá. Né? Então... Você já respondeu. Desculpa. Não, bacana. É isso mesmo. Entendi. Quer dizer, você está fazendo um investimento que vale a pena. Mas eu podia ter feito mas não era o que eu queria e não ia dar o retorno que eu quero. Pronto. Sim. Exatamente. Pode ser isso. A gente tem uma coisa muito perto da gente hoje, que é a relação das placas solares, por exemplo. Né? É uma técnica, né? Um sistema que já está bastante disseminado. Mas você ainda encontra uma resistência ou outra aí em cada cliente, né? Porque, querendo ou não, é um resgate a médio e longo prazo. Né? E um investimento que não é tão barato, vamos dizer. Mas no custo-benefício, no meu entendimento, eu acho que, não é verdade, eu não acho, eu penso que é uma situação muito relevante, que ela deve vale ser... muito a pena. Inclusive, em relação, você citou aqui da água, dos recursos hídricos, isso. Né? A gente consegue também trabalhar a relação de reutilização da água pluvial em diferentes escalas, né? Em diferentes maneiras. Então, também é importante a gente ressaltar aí que cada situação é situação, cada projeto é cada projeto, né? Então, por causa do quê? Das características do meio que ali se encontra, né? Fernando, eu tenho, nos meus 65 anos de vida, eu tenho da minha infância, eu morei na rua Embiaçá até os 12 anos de idade. E depois eu mudei para a rua Doutor Garibaldi. Sim. Então, a conta, primeira coisa, a gente não pagava água, né? Não tinha conta de água, tinha só de energia.
Depois, a água e energia começou a ter conta. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. A conta de energia, ela era numa casa que não gastava muita energia e não gastava muita água, era normal, a conta de água era 5 vezes menor do que a conta de energia. Hoje, na maioria das casas, a conta de água é maior que a da energia. Então, eu estou falando isso porque quando a pessoa vai fazer um projeto hoje, se ela pensar na água, se ela pensar que tem como ela colocar algo para recircular, reaproveitar, aproveitar uma água de chuva, eu tenho certeza, isso sem ser, eu estou falando assim, certeza não tem não, mas eu tenho plena consciência que ela vai fazer um grande negócio. E você fala aí um pouco das características, né, do ponto, por exemplo, a eficiência hídrica que tem que existir na casa. A gente falou aqui, por exemplo, hoje a relação da água, posso estar errado, né, que ninguém aqui é dono da verdade, mas por que ela é mais cara? Porque hoje ela vem também como esgoto, né? Então, a relação de duplicidade que a gente tem hoje na conta, ela acarreta isso. Por quê? Então, a gente também tem que pensar na infraestrutura da cidade, também para minimizar essas situações. Quando a gente fala de arquitetura sustentável, eu posso trabalhar, por exemplo, o reuso de água de diferentes maneiras. Eu posso simplesmente ordenar as calhas de forma a captar essa água, levar para um reservatório e eu ter esse reservatório para ser reutilizado essa água, para me lavar um terreiro, para me aguar umas plantas, lavar o carro, e até sistemas muito mais eficientes e complicados, no sentido de você já propor uma mini estação de tratamento, né? Onde você vai ter a captação da água, essa água vai para o reservatório, depois ela vai passar por um cloro, né? A relação de flotação, depois você tem a relação de decantação da água e a filtragem, né? Que é mais ou menos a relação do nosso velho e bom filtro, né? De barro da cozinha, né? Que você vai com os granulados ali até que a água fique pura. Então aí você tem essa volta, né, que seria a forma mais complicada. E tem a meio termo onde você pode trabalhar as águas cinzas, né, que a gente chama. Então é o custo-benefício, né? A gente está aqui à mercê do cliente, né? O que ele acha de interessante, a gente... E o que vai muito ligado à eficiência hídrica aí é a relação de eficiência energética, né? A eficiência energética também ela é muito importante, né? A gente está falando aqui de placa solar, mas existem outras fontes renováveis, né? A gente pode também trabalhar na nossa arquitetura, dependendo do lugar, do entorno, do clima, né? Dos condicionantes. A gente pode falar aqui da energia eólica, por exemplo, também que está sendo aí difundida, mas ela depende de ventos dominantes, depende de uma relação muito mais, vamos dizer assim, muito mais detalhada do que a placa solar. Sim. Né? Porque você fica à mercê do vento. Né? O sol está aí, pum, todo dia, né? A maioria. Agora o vento, ainda mais quando você trabalha, você estava falando dos parcelamentos. Né? Se eu vou trabalhar uma arquitetura num âmbito mais aberto, né? Eu tenho uma facilidade melhor de trazer ela para que eu possa melhorar a eficiência energética dela através de uma arquitetura, vamos digamos assim, bioclimática. Né? Porque eu vou trazer o bioclima do lugar para ajudar na ventilação do lugar, né? Minimizando o ar-condicionado, para a relação de iluminação natural, né? Iluminando, reduzindo o uso também de lâmpadas, né? A gente tem materiais LED, enfim. Então a gente consegue, né, trabalhar essas situações. Quando o ambiente ele é dentro o mais urbano, os condicionamentos já estão, vamos dizer assim, desculpa a redundância da palavra, está condicionados à relação do entorno, né? Você tem uma casa de um lado, uma casa do outro, e nem sempre está pensado esse tipo de situação, né? A insolação de uma casa, a insolação da outra, né? Então a gente tem que entender, né? E às vezes o cliente a gente tem que explicar que, por exemplo, eu não quero sol na minha casa. Não, não pode. O sol ele tem só na área de lazer, também não. O sol ele tem que existir porque ele tem propriedades higiênicas, né? Então o sol da manhã ele é importantíssimo, né? Então essa relação de poder tentar virar os quartos para o sol da manhã, né? As áreas de menos uso ali para o sol da tarde, uma área de lazer, né? Trabalhar o sombreamento. Então isso também faz parte do nosso métier, né? Enquanto arquiteto, organizador de espaço, e também
tem que ser um ponto importante como primeira etapa do projeto arquitetônico, né? Olha, eu vou até falar para os ouvintes aqui, para vocês terem uma ideia, né? Ele está falando o seguinte: você vai construir uma casa, até a posição que ela vai ficar é importante, né? O sol da manhã é bom para higienizar, né? Você botar nos quartos, por exemplo, Sim. em áreas de bastante uso, vamos dizer, né? O sol da manhã é melhor, né? Agora, o sol da tarde você tem que proteger dele. Então, às vezes também existe o quê? Elementos arquitetônicos que podem ser trabalhados para controlar o sol. Então, você tem assim, qual que vamos dizer assim, o elemento mais simples que a gente tem? A cortina. A cortina é eficaz, porque ela traz essa relação do sol, pode te dar uma relação de conforto acústico também, né, trazendo, até materiais mais sofisticados, um brise que abre e fecha, automatizado, né, com um sensor que vai saber que hora que a luz está, né, do dia. Então, quer dizer, a arquitetura hoje, ela está impregnada também desse mundo tecnológico, né? Então, isso também é importante. Quando você trabalha a automação dentro de uma residência ou de qualquer situação, de um parque linear, por exemplo, você consegue aí já um alto grau de eficiência energética, né? A gente estava falando, às vezes as pessoas confundem, mas eu não posso ter um micro-ondas, eu adoro ar-condicionado, eu adoro fogão elétrico. Você pode, mas para você você tem que ter uma matriz energética diferente. Por exemplo, se tiver uma placa solar que vai alimentar isso tudo, você pode fazer, né? Porque você está o quê? Usando uma fonte renovável. Agora, você vai fazer a matriz que nós temos, a gente sabe que a matriz nossa hoje energética é hidráulica, né? A gente até fala, é uma energia de matriz boa? Só que a relação para você construir e transformar, né, aquele elemento, né, o recurso hídrico em energia, ele acaba que precisa de um aparato muito grande, né? Você tem que fazer uma represa, você tem que alagar vários lugares, né? Então, isso por si só já vai em contra a relação de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar em provocar uma mudança, né? Então, eu acho que isso melhor que vem, na verdade, é da conscientização, né? Esse programa da rádio, por exemplo, que você está fazendo, trazendo esses temas tão importantes, né? Uma educação ambiental também, eu sei que você faz nas escolas, né? Em lugares também mais distantes, né? Mais, vamos dizer assim, socialmente falando, mais humilde, né? Então, essas soluções, elas têm que vir, ao meu ver, de uma força de baixo para cima, né? Para a gente tentar nossas crianças, por exemplo. Nosso futuro é a criançada, né? O meu filho hoje fala da relação de descarte, de resíduo sólido, de lixo. Ele escuta isso na escola, né? E como é que a gente faz isso hoje? Como é que a cidade trabalha isso hoje, né? Então, isso é importante a gente entender que não é uma coisa isolada, né? A gente vai falar de descarte de resíduos sólidos, então a gente pode... É um outro tema que, assim, a gente fica aqui até amanhã, né? Isso. Mas, assim, ele tem que existir. Você tem que pensar na sua arquitetura, no seu parcelamento, como que vai relacionar a infraestrutura, né? A infraestrutura, ela tem que estar de acordo, por exemplo, com a relação existente do local. Quanto menos você mexe na relação de distribuição que já existe, mais eficiente você está sendo, né? Então, isso também é muito importante nos parcelamentos aí, né? Você trabalhar com mini estações de tratamento de esgoto, tratamento de água. Você reduz o quê? O fluxo que está indo sempre para a rede municipal. Então, são conceitos aí que eles têm que ser trabalhados. Volto a dizer, custo-benefício, né? Então, mas é um pensamento que está em voga. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a sustentabilidade, eu imagino que não é modismo, né? É uma necessidade, né? Se a gente for falar aí desde as relações, né, mais a ONU, né? Vamos dizer assim, a ONU quando solta essa primeira relação, algumas coisas marcantes, né? A ONU traz esse medo, né, de que o meio ambiente ele vai acabar, né? A gente tem uma relação... desculpa se eu sair um pouco do tema, mas a gente tem uma relação de mudança muito na era industrial, né, Jerê? Quando o homem, né, ele passa para a era industrial, ele consome o meio ambiente de maneira diferenciada. Antes você tinha um consumo muito mais na escala humana, né? Ele plantava, ele comia, ele tinha galinha, ele tinha vaca, ele tinha um porco, né? De repente, essa relação muda. Cidade, pavimentação,
né? A escala de produção já é uma escala intensa, né? Reprodução, molde, parâmetro, né? E o meio ambiente, por quê? O recurso que alimenta um pouco o desenvolvimento, né? Vamos dizer assim, da sociedade, de suas tecnologias, estão aonde? Estão no meio ambiente. Só para a gente falar de um tema também que não é que está fora não, porque é uma cidade e uma região que sumiu, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, etc. Uma coisa assim, uma catastrófica. Triste. E a gente fala o seguinte, cara, eu estou lendo isso muito, sabe? Assim, eu vejo a notícia, eu leio, eu vejo artigos, coisas antes do acontecimento, né? E todo mundo e fica assim, a culpa é de não tem um culpado, são inúmeros. É desde a construção das cidades, exatamente, é agricultura, é indústria, a população, né? O aumento da população. Você pega o seguinte, meu caro, Araxá, que é uma cidade pequena, nós temos 115, 120 mil habitantes. Eu nasci em 58, Araxá tinha 12 mil pessoas. Sei. O planeta Terra, em 1960, tinha 3 bilhões de pessoas. Hoje nós somos 8. Então, em 60 anos, a população saiu de 3 bilhões para 8. Então, você imagina o que aconteceu com as cidades, o que aconteceu com onde o homem mora, onde o homem morava e onde ele mora hoje, como que é isso? Né? E quando você falou aí do tripé da sustentabilidade, da arquitetura, eu estou falando muito da agricultura, porque eu trabalho muito com aqui. Tema, né? Quando você fala do tripé da arquitetura, eu trabalho isso muito com os alunos aqui do Uneraxá e com os programas de educação ambiental. É a questão, o que é o desenvolvimento sustentável? O que é uma coisa sustentável? É economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Significa o quê? O que é economicamente viável? A pessoa que está fazendo aquilo, que é dona daquela ideia, daquele projeto, ela tem que ganhar. Tem que ser bom para ela. Porque ela não vai investir se ela não tiver retorno. Certo. As pessoas que vão estar envolvidas, tanto na construção, depois vai morar, eles também têm que ser bom para eles, que é o socialmente justo. E a parte ambiental, ela tem que ser respeitada, que é o ambientalmente correto. Quer dizer, tem leis, né? Araxá tem plano diretor. Sim, ainda bem. Ainda bem. Está sendo aí revisado, né? Isso. Então, tudo isso eu acho que, vamos dizer assim, a base para ter uma arquitetura sustentável começa disso, né? Com certeza. Começa disso. E assim, a gente está falando de arquitetura sustentável. Então, a arquitetura ela é uma escala menor, né, do que a cidade. A escala da cidade, ela é enorme, né? Então, você falou muito bem aí desses 3 pontos aí. E, com certeza, se você buscar, você falou da relação aqui das enchentes, né? Isso. Hoje a gente, por exemplo, temos planejamentos urbanos que trabalham com reservatórios de inundação, né? A gente vai falar de cidade, vou falar aqui Tóquio, né? Que a gente sabe que lá a tecnologia é grande. Então eles têm o quê? Galerias para que prever essa inundação, né? É muito grande, é custoso? Mas você tem a solução, né? Você pode fazer jardim drenante, né? Na cidade, nas avenidas, né? Nas ruas. Você pode trabalhar com mobilidade ativa, né? E isso é um pouco o caminho que vai o quê? Viabilizar. Se eu parto de um conhecimento, de um parcelamento como um todo, a minha casa, ela vai o quê? Ela vai entrar nesse conceito. Agora, se eu não consigo ter essa ideia global, né? É mais difícil. Pensar globalmente, agir localmente. Não adianta eu ficar preocupado com... Eu estou aqui em Araxá preocupado com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Belo Horizonte, com violência, mas onde é que seu filho está? Exatamente. O contexto, né? O que ele está fazendo? Você tem que começar, eu acho que é em casa, na sua rua, no seu bairro e na sua cidade. Você imagina se todo mundo cuidasse dessa forma? Que maravilha que seria o planeta, a consciência cidadã, né? Que a gente estava comentando aí. Isso aí. Então também é importante,
né? Quanto mais consciente a sociedade for da relação de sustentabilidade, né? Mais autossustentável seremos, né? Então isso também é importante ressaltar, né? Quando você fala aí eu vi também no Japão e em outros países, em alguns da Europa e na Ásia, essa questão, a gente vê o seguinte, acontece uma catástrofe no Japão, uma estrada desaparece em um mês. 2 meses, você fala, não é possível. Tanto que a coisa funciona. Gerê, a gente pode falar de uma relação também que é ampla, que é a relação de cidade inteligente. Isso, né? bacana. A cidade inteligente, ela trabalha com relações interligadas. Então eu vou dar um exemplo para você. Eu vou ficar faltando aqui o nome do personagem que veio aqui, a gente está tendo o Injatec, né? Mas do ano passado. Tá. A primeira palestra dele foi de cidade inteligente. E eles desenvolveram um mecanismo pequenininho que ele coloca na roda do carro. Para quê? Para ver a relação da pavimentação de São Paulo. Então, começou desse jeito. Ele botou no táxi, que são os que mais andam. Então, esse sensor, ele é alimentado, ele vai para uma inteligência artificial, que ela consegue captar se é buraco, se é lombada, né? Mais que isso, eles viram que podia conectar ainda mais. Botaram uma câmerazinha no retrovisor, para frente. A câmerazinha, ela identifica boca de lobo, placa de sinalização, né? Semáforo. Então, isso vai trabalhando o quê? Infraestrutura da cidade. Então, eu vou te dar um exemplo. E vai ter uma chuva de tantos milímetros aqui, lá na João Paulo II. A seção de meteorologia, te dá o recado. Você, dentro de uma estrutura, pega esse recado e já fala com quem? O que está muito ligado à enchente? Resíduo sólido, né? Manutenção, limpeza de boca de lobo, deixar o quê? A vala livre para o fluxo hídrico passar e ir para a galeria. Então eu comento com você, Gerê, vai ter a chuva aí lá para as 3 da tarde, como é que está a limpeza lá? Você vai lá no ponto que a gente sabe, porque a gente tem registro de tanto em tanto da enchente, você vai lá, limpa, deixa tudo bem, de repente, chove, e se tudo der certo, não tem enchente. Então, é uma relação, nós estamos falando de cidade, espetacular, de interligação, de cidade inteligente. Aqui, ó, arrepio. Mas esse é o futuro, né? Então, assim, a gente tem que... E a gente sabe, Gerê, também, que a esfera pública é muito importante, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou fascinado um pouco pela esfera pública também. Nesse sentido técnico, né? De ter a cidade como um instrumento de trabalho, de pesquisa, né? Por isso que a gente fala também aqui da importância que se tem a Uniraxá, né? Dentro desse contexto, da aproximação da parte científica, eu acho que falta um pouco com o universo da esfera pública, né? Nós temos alunos, trabalhos, né? Que poderiam ser grandes, vamos dizer assim, pontos de partida, né? Para fazendo algo. Né? Para de poder público, né? Imagina, nós na arquitetura nós temos diversas disciplinas, um planejamento urbano, né? Que é uma coisa importante, tem patrimônio histórico, né? A gente vê também que patrimônio histórico é uma relação em Araxá que tem que se ter cuidado, né? Tem que se pensar direitinho. Então, assim, a cidade ela é um prato cheio, né? Para a gente trabalhar a sustentabilidade. Deixa eu falar para vocês, gente. Cada vez que eu faço um programa desse, converso com as pessoas, eu fico assim... A gente traz as pessoas que têm conhecimento sobre um tema, eu fico feliz demais, porque a gente morre com tanto de coisa para aprender, né? A gente nunca está pronto. Sim. E a gente vai aprendendo assuntos diversos e com pessoas que... eu fico muito feliz. E eu queria, assim, eu tenho que agradecer, né, aquelas pessoas, as empresas aqui de Araxá, que desde o início me apoiam, né, apoiam o programa, apoiam a Rádio Volt 87,9 e faz com que a gente faz com que a gente faça o programa, né, porque é muito gostoso e é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Quem está ouvindo vai falar assim, nossa, eu tenho certeza, isso aqui eu já sabia, mas e isso? Meu Deus, que bacana. Olha para você ver, vai chover. Tá marcada uma chuva, você vê na TV falando, depois da manhã, vai cair uma água. Opa, o que nós temos que olhar? Vamos olhar o quê? A relação vinculada, para onde a água vai?
A água busca seu curso. Sim, né? A gente também tem um outro tema da cidade que foi muito trabalhado aí anteriormente aí, dentro do urbanismo, que era a relação dos córregos, né? A gente tratava os córregos limitando, fechando e diminuindo a sua vazão. Né? E isso tem um preço. Por quê? A gente sabe que a água ela vai através da relação da gravidade, ela vai buscando, né? Até ela chegar lá. Se ela chegar lá e não tiver espaço para ela, ela vai arrebentando. Ela vai sair em algum lugar. Então hoje a gente tem, por exemplo, para cidades, parques lineares. É um conceito mais de não fechamento daquele curso hídrico, e sim devolver aquele ambiente para a cidade. Então, logicamente que você tem que trabalhar se o rio for poluído, a disposição do rio, trabalhar a relação de mata ciliar, a relação de margem para que ele possa ter a expansão e, de uma maneira ou de outra, devolver esse espaço para o usuário, né? Fernando, eu criança, Rua Embiaçá, a Rua Embiaçá não era calçada, era de terra. Uma chuva que dá hoje forte, eu chovia assim dias, brando e tal, depois que parava de chover, demorava um mês, semanas, para a umidade sumir. A rua ficava com poças d'água, com o tempo a poça sumia, mas a terra estava escura ainda, estava úmido, demorava, aquilo estava infiltrando. Sim, nos lençóis, né? Hoje, de uns anos, para muito tempo para cá, você está no centro da cidade, dá uma chuva louca, aí dá um sol depois da chuva imenso, um calor, e aí você vê aquela fumaça saindo do asfalto. Verdade. Está evaporando já, não infiltrou, não deu tempo de infiltrar. Caiu na galeria, foi para o córrego e isso, né, mudou tudo. E aí a gente pega o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tudo isso tem, eu estou falando leigo, mas tem tudo a ver, né, com o tempo, uma hora, E meio ambiente, né? A gente vai pagar o preço. A gente está sabendo que as mudanças climáticas estão acontecendo. Isso. Assim, eu não sou nenhum estudioso aqui, a gente não precisa ser para ver. A gente sabe que a temperatura do Araxá mudou, as relações de estações estão mudando, né? Você como você falou de agricultura sustentável, né? Hoje a relação com a agricultura ela também não é de 40, 50 anos atrás, né? Você tem outros tempos, outros espaços, outros cultivos, né? E uma coisa que você falou aí que a gente pode voltar e resgatar esse tema na arquitetura sustentável é a relação da permeabilidade do solo, né? Isso. Quanto mais a gente trabalhar a permeabilidade do solo, seja na sua casa ou no seu parcelamento aí na cidade, melhor a gente vai estar evitando esses grandes fluxos, né? Porque essa água ela vai entrar no solo e ela vai servir para onde? Infiltrar e alimentar os nossos lençóis freáticos, né? Se você impermeabiliza tudo, essa água, além de criar um fluxo muito grande para algum lugar, você vai deixar esse lençol fraco, né? Esse lençol fraco ele não vai alimentar o seu recurso hídrico, o seu córrego, o seu laguinho, sua represa, né? Enfim. Então você tem uma relação aí que tudo está conectado, né? Você vai vendo é uma obra perfeita, né? O meio ambiente, né? A natureza, você fala fauna, flora, a relação topográfica, vegetação, né? Então, e as pessoas esquecem que esse ecossistema ele está relacionado. Né? Muito se fala da relação do efeito borboleta, né? A hora que você joga uma pedrinha no lago, ela faz uma ondinha e essa onda, né? Ela vai até tomar conta de toda essa extensão, né? Então, eu acho que é uma boa metáfora assim, para a gente entender que as relações estão conectadas, né? Uma ação, com certeza, ela vai ter uma reação. Eu tenho uma experiência assim que eu não esqueço. Eu dou aula aqui no Araxá desde 2004 e tinha as Ciências Biológicas, o curso de Ciências Biológicas. E eu e o professor Carlos Henrique, o TG, nós levamos os alunos, e o professor Zé Carlos, nós levamos os alunos na Serra da Canastra. Para a maioria foi a primeira vez. E a gente ia para São Roque. Só que o ônibus que estava levando a gente escorregou e caiu um ônibus muito pesado e muito velho, e a roda caiu num buraco e ninguém conseguiu tirar. Nós ficamos das 10 da manhã às 4 da tarde na estrada, dentro
indo para São Roque, e veio trator, veio tudo e ninguém deu conta de tirar o ônibus. E aí a gente estava 11 quilômetros do Arraial de São João. São João Batista. São João Batista. Nosso velho e bom Arraial, né? Isso. E o São Vicente estava lá. Aí, ó. E eu não conhecia. E eu cheguei lá. Nós chegamos com os alunos. E qual que foi a gente tinha programado fazer uma trilha lá em São Roque, de um lugar, mais uma parte da manhã, andava 2 horas e pouquinho, sentava, tomava um lanche e uma aula de percepção ambiental nessa parada, e à tarde ou voltava lá, ia para frente e chegava no ponto final que o ônibus estava esperando a gente. E a gente fez essa atividade. De manhã, quando eu andei com os alunos, 2 horas e pouco, eu entreguei para eles uma prancheta e uma folha A4 e uma caneta. Falei assim, escrevam o que vocês perceberam nessas 2 horas e meia de trilha. Ó. O que escreveu mais, escreveu uma página. Estava aparecendo não é nem redação, a composição do grupo. Entendi. É muito bacana, muito bonito, não sei o quê, não sei o quê. Aí nós paramos, na hora do almoço, assim, sentamos no lugar e fomos falar sobre percepção ambiental. O que eles têm que observar, eles como pessoa e como biólogos que eles vão ser, o que eles têm que observar quando estiver fazendo uma trilha num lugar desse. Sim. E fizemos isso. 4h30 da tarde nós chegamos no destino, outra prancheta e outras folhas, e teve aluno que escreveu 7. Aí, ó. Aí começou a observar relevo, cor, sinais de pegadas, Fauna, fezes, flora, né? lixo, queimada. E aí, cara, sabe, perceber. Eu falo para meus alunos também, até fazer um paralelo com eles, que quando você se torna arquiteto, você estuda arquitetura, o seu olhar, ele se torna um olhar crítico. Então, ao invés de você só observar, não, você tem que ver. Então eu olho uma edificação, eu olho o material, eu olho a abertura, né? Eu olho o tipo de organização que tem, eu olho como é que ela está implantada no solo. Isso é uma coisa intrínseca, né? Não é que eu fico, vou ver. Não. Na hora que eu bato o olho, já me traz essas relações, né? Por quê? Porque o profissional, seja qual área for, ele tem que trazer esse olhar crítico, né? Para que possa realmente, mais do que olhar, ver, perceber, né? E outra coisa, né, Gerê? Assim, na arquitetura muito mais, né? Nós vivemos de referências, né? Ninguém aqui é dono da verdade, sim, né? Tirando os grandes gênios, né? Vamos dizer assim, que realmente são as nossas referências, né? A gente, quanto mais olhar, aprender, né? Arte, por exemplo, a arquitetura, ela é muito intrínseca com arte, cultura, né? Então, quanto mais referência você tiver sobre essa relação, né? Arquitetos, né? Edificações, mais na hora do seu processo criativo ali, você vai ter como você acessar aquela pastinha, né? Ó, arquitetura tal, pá, a cozinha, pá. Então você passa aquelas referências para você poder, sim, desenvolver o processo criativo, né? Então o que você fala aí da relação da trilha, né? De você perceber ela, é importante até para você poder descrever e entender, né? Sim. Até que tipo de situação você fazer um diagnóstico no final. Diagnóstico. Eu passei em tal lugar e tá assim, assado. O que precisa ser feito? Isso. É isso aí. Né? Qual o plano de ação? Plano de ação. Isso é importante. Né? Porque é por aí. Não pode deixar passar. Não pode. A gente não pode simplesmente ser, vamos dizer assim, ter como se fosse o flaneiro, né? Que eles falam, que é aquele que passeia na cidade. Né? Então a gente tem que trabalhar um pouco essa relação da percepção. E cada vez mais a gente está perdendo, né, Gerê? Assim, desculpa falar um pouco desse tema, claro, mas claro. Né? As relações das mídias sociais, né? Do tempo de tela, da relação de estar aqui no celular sempre, a gente meio que perde um pouco. Sim, muito. A relação né, da vida, do entorno, né, do que está acontecendo. Então a gente tem que um pouco, na minha visão, assim, retrabalhar esse tipo de Cara, eu situação. viajei de trem na década de 60 com 10 anos de idade. Eu viajei de trem aos 10 anos de idade. Sabe onde que eu fui? De Araxá para Pires do Rio, em Goiás.
é longe. De Araxá para Pires do Rio, Goiás. Só para você ter uma ideia, está na minha memória. Ó, eu tive um acidente de bicicleta e eu perdi muito da minha infância de lembranças. Entendi. Verdade. Mas eu não esqueço a viagem de trem que eu fiz. O que eu vi pela janela desse trem é 1 dia e meio de viagem de Araxá a Pires do Rio. Olha só. Eu nunca vi tanta maravilha que até hoje eu tenho assim, onde que eu vi isso? Eu falo, eu lembro. Tá? Memória emocional, né? E aí eu falo assim para você, hoje a pessoa entra, se ela viaja de ônibus, por exemplo, ela fecha a cortina, liga o ar-condicionado do ônibus já sou mais dessa velha escola aí. Não é? Deixa eu fazer uma pergunta. Só um minuto, eu queria fazer um adendo aqui, que a produção do podcast aqui é tão boa, né, que já trouxe aqui, quando a gente falou sobre o mecanismo, né, que utiliza no carro, a gente tem aqui, foi Cidades Inteligentes, o nome do personagem é Eduardo Cordeiro e Laura Adame, Geovista Fundação. Só para ficar registrado. Maravilha. Aí. Muito obrigado pela produção aí. Que é isso, hein? Isso chama kk.com. Não é nem BR, que é internacional. É isso aí, internacional. Fica aí meu agradecimento aí à produção aí. Valeu. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu que não sou arquiteto e não sou engenheiro, e que me incomoda assim entender. Quando a gente fala de ventilação na casa. Certo. Esse é um item. E também a questão de iluminação e ventilação. Né? Conta um pouquinho isso assim. Sabe, eu quero dizer para você o seguinte, dá para evitar, por exemplo, eu sei que não dá para não ter, mas um ar-condicionado, ele não precisa, não é assim, né? Que a gente desde que... que a gente estava conversando aqui anteriormente, né? Quando você fala de arquitetura sustentável também, ou, né, qualquer projeto arquitetônico, ele tem que trazer esse conforto ambiental, que a gente chama, né? E esse conforto ambiental a gente pode dividir grosseiramente na relação lumínica, né, na relação acústica e na relação térmica. Então, quando você faz o projeto, você tem técnicas, né, e sistemas para trabalhar a ventilação. Não sei se você já escutou ventilação cruzada, por exemplo. Né? É importante você saber abrir a casa para a ventilação dominante e deixá-la sair. A gente também sabe que por questões térmicas, né, o ar quente, ele sobe. Então, você capta esse ar fresco, a hora que ele sobe, você abre. Então, o ar quente vai embora, né? A relação do pé direito, um pouco mais alta. Então, quer dizer, você está deixando esse ar quente lá em cima. E que pode ser o contrário, né? Dependendo também, você está numa região muito fria. Isso. Então, o que você faz? Você trabalha com um material mais denso, que ele vai segurar esse calor, um pé direito, né, não tão alto, porque o calor, o ar quente vai ficar mais ali no ambiente, poucas aberturas, né? Então, existem técnicas, sistemas para você trabalhar. A iluminação, por exemplo. A gente falou aqui um pouco, né? Você trazer o sol para dentro da casa. E tem coisas, assim, técnicas simples, Gerê. Por exemplo, você pegar uma PET, encher ela um pouquinho de água, e naquela varanda que você tem em casa, em vez de você botar a luz, o que você faz? Recortezinho, coloca a PET. O sol vai bater na PET, a hora que ele bater na água, ele vai iluminar inteirinho o seu ambiente. Então, quer dizer, é uma técnica simples, uma técnica barata, mas é conhecimento, né? Então, existem situações onde você pode trazer. O ar-condicionado, ele é benéfico? Se você for falar, eu não tenho nada contra. Mas assim, eu, por exemplo, tenho sinusite. Então, eu já não uso, já não gosto, né? Mas, para quem gosta, ele tem só que saber como utilizar, né? Igual a gente está falando de custo-benefício, né? Eficiência energética é muito importante dentro da arquitetura. Então, se você tem um custo muito alto para ficar refrescado, vamos dizer assim, né? A sua eficiência energética não está boa, né? Porque no que se tange ao conceito de eficiência energética é o quê? É o maior trabalho gastando menos energia. Então, quanto menos energia eu utilizar para ficar bem no ambiente, melhor. E para fazer isso eu tenho que trabalhar os condicionantes naturais, né? Que pode ser vegetação, né? A vegetação, por exemplo, eu posso trabalhar ela conjugada, né? Se eu tenho um lugar onde eu quero proteger do sol, eu posso botar uma vegetação
que pode ser de médio porte, de grande porte, para tampar ele inteiro, para deixar passar só um pouco. Se eu quero que tenha uma relação mais úmida na minha casa, eu posso botar essa ventilação aonde vai passar a vegetação, aonde essa ventilação vai passar forte. Então ela vai trazer essa umidade da vegetação, né? Eu posso fazer um espelho d'água, porque o sol vai bater, a gotícula vai subir e o vento vai levar lá para casa. Então, quer dizer, são sistemas e técnicas que você pode trazer aí para a sua edificação, né? De maneira pensada, né? Eu já vi em alguns locais uma varanda muito grande e uma rede, uma tela assim, e põe uma planta que sobe, que fica uma delícia maravilhosa. Telhado verde, né? Que se utiliza muito. A gente tem o quê? Jardins verticais, né? Então a gente tem vários sistemas aí que vão trazer esse conforto, né, térmico aí para dentro do ambiente aí edificado. Sabe, você é arquitetura e urbanismo. Eu esqueci o segundo nome. É Jane não sei o quê, a cidade para as pessoas. E tem também um dinamarquês, acho que é o autor do livro do Arquiteto Descalço. Como é que ele vai falar. Não, tudo nossa bem. Produção aqui vai passar o nome dele aqui, né? É um livro. É o primeiro livro que fala um pouco dessa relação do homem com o meio ambiente. Né? Então, Arquiteto de Pés Descalços, se eu não me engano. E essa questão de a cidade para as pessoas, né? Tem um estudo que eu já li um tempo atrás, assim, não sei se isso hoje ainda é assim nos Estados Unidos. Uma pesquisa que era feita com os jovens nos Estados Unidos na década de 80, perguntava para ele qual que é a primeira coisa que ele ia comprar, que ele queria ter, era o carro. E eles fizeram essa pesquisa em 2015, 20 anos depois, 25 anos depois, não tem carro. Assim como as primeiras coisas que ele queria ter, que ele quer ter. Né? Então, a gente vê, por exemplo, eu vejo assim, talvez eu estou enganado. Quando fez a Avenida Antônio Carlos e fechou a Olegário Maciel, eu vi imagens na internet para praças parecidíssimas com o que está na Avenida Antônio Carlos, lá na Europa. Que é o seguinte, um passeio amplo e uma rua muito... Não é para estacionar, sabe? Sei. E o pessoal aqui, na época, ficou... Porque falou assim, já não tem lugar de parar carro, ainda... A gente pode agregar um conceito que chama mobilidade ativa, que é trazer o quê? A cidade para o usuário, para o pedestre. Isso. Então, eu vou te dar um exemplo básico, assim, por exemplo, quando você vai fazer o planejamento urbano, a hora que você vai fazer o desenho da quadra, né? Você faz o desenho da quadra... o desenho da quadra recortado, sextavado, por exemplo. Né? Porque você tem uma visibilidade do condutor, você tem a visibilidade do pedestre, né? Você tem a faixa de pedestre, tem que ser muito bem sinalizada, né? Faixas elevadas, né? Porque além de mobilidade ativa, a gente tem que trazer um conceito, acessibilidade universal, né? A cidade ela tem que ser plural, né? Então isso também é importante para devolver esse espaço, porque a gente sabe que lá na década de 70, 30, 40, né, vamos dizer assim, a hora que o mundo se torna moderno, né, existe as grandes invenções, né, navio, submarino, avião, carro, né? Isso. Então a ideia do carro ela vai ser fomentada. Por isso que no Brasil a gente tem o quê? Um planejamento que se vincula a carro. Nós temos um canteiro, né, central. Hoje tem uma tendência mundial que você fala de praças lineares, né, que é um canteiro dedicado às pessoas. Então não é um canteiro de avenida, ele é uma praça linear. Ali você vai ter situações vinculadas a lazer, a ócio, a esporte, né? Então isso também é muito importante de entender essas mudanças, né? E realmente botar em prática, né? Porque isso também foge um pouco da nossa mão, né? Vai muito mais a relação de poder público, né? De agentes sociais, né? Assim, Salviguarda, estamos aí à disposição, né? Se ter esse contato aí, a gente também... Vou falar uma coisa aqui que é muito eu. Eu sabia, eu imaginava que você era fantástico. Não. Eu estou te falando de coração. E eu estou assim, Obrigado. Eu estou muito feliz. Você é muito fera demais. Sim.
no que você trabalha. Obrigado. Você está de parabéns. Cara, eu fico aqui com você. Você vai perder a aula. Pois é. Mas não é hoje, não. Deixa Entendi, quieto. a gente Então, deixa eu só. Mas, então, essa questão, né? A gente, quando fala de sustentabilidade, você já falou muito bem disso, do entorno. São diversos fatores, né? E isso, quando você citou a ONU também, e quando a gente começa a trabalhar essa preocupação, isso começou também, foi em 87, lá no relatório Brundtland. Sim. É isso? Sim. Tem alguns marcos, né, que você bem citou aí. Né? A ONU, ela traz essa preocupação com o meio ambiente. E através dela vem várias situações, né? Vários encontros, né? Você tem a agenda, né? As agendas 21, você tem agora a relação vinculada a 2030, né? De a gente chegar com todas as situações aí ao meio ambiente, né? Não só ao meio ambiente, mas uma relação de consciência social também muito grande. Nós temos aí o conceito também dos Green Building, né? Hoje a gente tem fundações que trabalham em pró de edificações sustentáveis, né? Que dá o selo de sustentabilidade, né? Então também isso é muito importante. Hoje, se você faz uma edificação, você tem um selo, você tem um renome, né? Dentro dessa sociedade, né? De sustentabilidade muito maior, né? E o seu prédio com eficiência energética muito maior. Então a gente tem relação vinculada muito a comercial, industrial, né? A arquitetura, ela está começando, quando eu falo arquitetura, eu estou falando na relação de residência, né? Só que a arquitetura, ela abrange todos esse tipo de tipologias, vamos dizer assim, né? Mas a relação residencial, ela ainda vai caminhando. Não a passos largos, mas ela vai caminhando. Eu imagino que tem os profissionais aqui em Araxá também, que já estão pensando nesse tipo de arquitetura, né? Como eu falei de técnicas, né? A gente tem vários tipos de arquiteturas. É muito comum a gente ver na parte industrial, comercial, a relação da pré-fabricação, né? De você mexer com estrutura metálica, painéis de vedação seco, né? Que é o drywall. Então você tem muitas situações que vão sendo desenvolvidas, né? Na residência, ela precisa de ter um pouco mais de cautela mesmo. Por quê? Porque você está trabalhando com um bem da pessoa, que tem que ser um bem durável, né? Só que ele tem que ter pensado nessas relações de uso. Quando você vai falar de arquitetura sustentável ou de projeto arquitetônico, a gente tem que pensar justamente em dois processos muito importantes. Um, a execução da obra. A gente falou aqui um pouco do canteiro, né? Da organização do desperdício, recurso hídrico, né? E a outra relação é do uso dessa edificação, até o seu descarte, digamos assim, a sua demolição. Né? Então, quanto mais a gente consegue entender esse ciclo do material, né? Quando a gente fala de ciclo de material, para o povo, assim, para o pessoal, para vocês ouvintes entender um pouco, né? A gente fala de ciclo de vida desse material, né? É um material que ele cumpre a sua função e depois ele pode ser reutilizado. Sim. E assim tem um ciclo maior, né? Vamos dar exemplo aqui de uma garrafa PET, por exemplo. Ela cumpre, ela vai lá, ela é produzida, né? Ela tem a matéria-prima, que é muito ruim, né? Que são os fósseis, ela traz aí o plástico, faz a PET põe na Coca-Cola ou qualquer outro tipo de refrigerante, né? Qualquer coisa, água, vai para sua geladeira, você toma ela cumpriu o seu papel. Agora, cabe a você melhorar o ciclo de vida dela. Ou você pode simplesmente amassar e jogar fora, cumpriu. Ou você pode, por exemplo, reutilizar para fazer iluminação natural, por exemplo. Então, você trabalha um ciclo de vida desse material mais prolongado. E aí você tem uma eficiência, né, energética muito maior. Né? E a casa é a mesma coisa. Quanto mais ela tem que ser durável, mas ela tem que se adaptar às mudanças, né, que possam acontecer. Né? Você constrói a casa, depois você muda, vai vir outra pessoa. Né? Então, ela tem que ter também essa relação assim, de adaptabilidade, né, dentro desse ciclo de vida. Senão ela termina. Olha, a conversa... Nós estamos caminhando para o final desse bate-papo, assim, vou te avisar, você vai voltar. Que bom, aceita o convite. Tá? Mas eu queria agradecer aqui imensamente, né, a Aviação Andrade, o Breno, o Carlos Emílio, o Pedro, a PUC em Energia Solar, o Marcos, a Kênia e o Vitor e toda a equipe deles, a equipe também da Aviação Andrade, a Santa Helena Mineração, o Ivan Biondi, o Ítalo e a Mayra, que trabalha com eles lá, e a equipe toda da Santa Helena Mineração, a Cari Canecas Araxá
que é o Fernando Farias. Muito obrigado a vocês. O Unerachá, né? Nós estamos aqui no estúdio do Unerachá, o professor Zé Oscar e toda a nossa turma aqui, né, que trabalha no Unerachá, e a periódica Saúde Ocupacional, que é o Dr. Manfredo Machado. E ele tem a periódica, né, a clínica dele lá, que é trabalha mais com saúde ocupacional, e um grande amigo e toda a equipe dele. Muito obrigado vocês por estar apoiando a gente nesse trabalho. Para a gente fechar, só mais um detalhe. Então, de tudo que nós falamos aqui, vamos dizer assim, o plano diretor. Eu vou falar algumas coisas aqui, você fala assim, isso mesmo e mais isso. Tá. A cidade, um plano diretor. O que mais? Vamos dizer assim, para a gente. A legislação da cidade, né? Ela está, vamos dizer assim, pautada pelo nosso plano diretor. Né? O plano diretor, ele fala de relações de uso e ocupação, zoneamento, né? E também estipula os planos de infraestrutura urbana, de saneamento. Né? Então, o plano diretor, ele é a legislação maior e ele tem que ser trabalhado em pró desse desenvolvimento sustentável. Né? A gente tem aqui o IPDSA, né, que trabalha aí dentro dessas relações legais do plano diretor, e ele é muito importante. Pode ser melhorado? Deve ser melhorado. Né? Tá tendo uma revisão, então imagino também que as questões estão sendo faladas ali, mas o plano diretor, junto com o estabelecimento de uma legislação firme, rígida, né, que trabalhe a relação do meio ambiente, ele é muito importante. Né? Eu te falo uma relação de rigidez no sentido, por exemplo, você vai cortar uma árvore hoje. Qual que seria o processo legal para você cortar uma árvore? Né? Você vai dar entrada na prefeitura, você vai falar lá com o órgão, né, seu CODEMA, e ele vai ver se autoriza você podar essa árvore. Né? É um processo burocrático? Mas é um processo legal. O que as pessoas fazem? Vai de noite, corta a árvore, depois se der uma multa. Né? Mas, enfim, as relações, eu acho, de plano diretor, ela é essencial para um desenvolvimento sustentável da cidade. Perfeito. E em questão também agora de, vamos dizer assim, da ampliação, não é ampliação, a cidade aumenta, Sim. A cidade cresce. Araxá, por exemplo, chegou muita gente, né, de fora. Sim. A procura de quê? De emprego. E Araxá, só para você ter ideia, hoje eu olhei, tem um PDF do Cine, que é o sistema de serviço que tem em Araxá, tinha 935 vagas disponíveis lá. Isso lá no Cine. E tem aqueles que nem no Cine não estão. Você vai num lugar que está precisando de 20 pessoas, de 10 pessoas, e a cidade, né, o plano diretor vai direcionar esse crescimento. Né? Ele ordena, né, as áreas de expansão que a gente chama. Né? Isso. Dentro, a cidade, Gerê, ela tem os pontos confrontantes. Né? O que são os confrontantes? São aqueles pontos que existem e dificilmente vão poder ser mudados. Né? Você tem a linha de trem, por exemplo, que passa no Parque das Flores ali, confrontante. Né? Você tem os recursos hídricos, né? Os lagos, os rios também são confrontantes. Então, a relação do plano diretor em estabelecer o zoneamento da cidade é muito importante, porque ele vai desde proteger, por exemplo, o centro da cidade de não ter um microdistrito industrial, até mesmo as áreas de expansão. A gente percebe também, hoje, agora falando de cidade, né? Sim. Que é uma coisa meio difícil, né? Porque as pessoas que vêm, né? Normalmente aquelas que ficam de fora, vamos dizer, dessa esfera de trabalho convencional, tem que ter trabalho alternativo, não tem um ganho. Como é que ela faz a vida? Ela vai procurar o quê? O perímetro da cidade. Vai talvez entrar num terreno, vai começar a fazer uma construçãozinha ali de latão, de papel, e isso vem uma, vem duas, vem três, vem quatro, de hora que você vê, né? Então o grande problema do crescimento desordenado da cidade passa por essa relação de apropriação, né, da cidade, vamos botar até aqui entre aspas, indevida. Né? Então o plano diretor, ele é muito importante para esse zoneamento e ordenar a cidade um crescimento de maneira sustentável. É igual você falou, do tripé.
O plano diretor ele tem que garantir a relação economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Ambientalmente correta. Perfeito. Exatamente. Perfeito. É isso, viu, Fernando? Eu queria agradecer você imensamente. Eu adorei. Foi um bate-papo, assim, muita informação legal, muito conhecimento para gente que está aqui conversando com você e para quem está ouvindo a gente. Assim espero. Eu espero ter uma outra oportunidade. Eu tô pensando já, nos próximos momentos, trazer duas pessoas para falar do mesmo tema, uma mais você, por exemplo, falar da cidade, a parte de arquitetura, e um outro falar da cidade, por exemplo, ele cuida do sistema de gerenciamento de resíduos. Ok. Sabe, e fazer um bate-papo, uma mesa redonda de Muito conversa massa. com vocês. Eu queria que você deixasse aí um recado, né, uma boa... um bom dia, né, para os ouvintes da Volt e despedir deles aqui, e depois eu vou conversar com eles, fechando o programa aqui, por favor. Tá legal. Eu gostaria de agradecer de novo, né, o convite feito pelo professor Gerê, agradecer toda a produção, né, todos os apoiadores e patrocinadores, e dizer que a sustentabilidade, ela não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que trabalhar ela de maneira consciente, de maneira racional e de maneira intrínseca com o desenvolvimento sociocultural da humanidade. Então, para qualquer coisa, estamos aí à disposição, tanto para vir de novo, né? E alguém quiser, temos aí, como eu falei, eu tenho um escritório de arquitetura também, então, FFM Arquitetura, né? Então, fala pra gente o endereço, telefone, por favor. Muito obrigado. Fazer um merchandise aqui, claro, né? Claro. Nós temos o escritório FM Arquitetura, a gente trabalha ali na sobreloja da Constrec, na Avenida Getúlio Vargas, e estamos aí à disposição para falar, para consultorias, enfim, desenvolver projetos, planejamentos. Então, queria agradecer de novo e espero uma outra oportunidade. Muito obrigado a todos. Ouvintes da Volt 87,9, mais um programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio, o 30º programa, o 30º episódio, e hoje com Fernando Machado, arquiteto e urbanista, que deu uma aula para a gente, espetacular, adorei, espero que vocês tenham gostado e também aproveitado essas informações. Estaremos de volta no mês de junho, final do mês de junho, com o 31º programa, e conto com vocês novamente, viu? Bom dia, ótimo final de semana e muito obrigado. Programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro.